Bem-vindos ao canal O Estado Mental e feliz 2017. Vamos começar o ano falando de uma coisa que é das mais importantes. Vamos falar sobre educação. E eu vou falar uma coisa sobre educação que ninguém do MEC fala. Aqui embaixo vai ter dois links para duas matérias do Estadão. Uma delas fala que 70% da população com menos de 15 anos não sabe nada de matemática. E na seguinte fala que 38% das pessoas que estão na faculdade são analfabetos funcionais. Ou seja, que a educação em si está uma lástima, está uma merda. Ano após ano falam que não há verba suficiente, o problema é verba, E eu vou te falar isso. A educação do jeito que está não é problema de verba. Aliás, falo ainda mais, você pode aumentar a verba para educação 40 vezes e não vai adiantar. Ouviu isso? Você pode aumentar a verba para educação 40 vezes e não vai adiantar. A razão é muito simples, e eu vou seguir a linha de raciocínio por duas vertentes. O primeiro problema vai ser dos pais e o segundo problema vai ser do MEC. Essas são as duas coisas que atrasam a educação no Brasil. Os pais sim. Os pais por quê? Afinal, não é a escola que tem de educar, não. Os pais têm de se responsabilizar também pela educação dos filhos. Qual é a obrigação de todo pai? Não é criar um filho que seja melhor do que ele próprio? Não é isso que é ser pai, ser mãe, é você educar. Você pode parir alguém, isso não faz de você mãe. E se você não se responsabilizar pela educação do teu filho, não ver o cronograma escolar para ver se tem alguma coisa estranha lá, não abrir o livro dos teus filhos, não perguntar para ele uma coisa muito simples, tipo, qual é o trabalho de casa hoje? Então é melhor você ir lá para cima, pro teu quarto e fazer antes de brincar. No outro dia eu ouvi uma coisa muito... que era uma pessoa falando do filho da outra, dizendo assim, ele passou a tarde toda estudando, pobrezinho, não tem que brincar. Me deu tanta raiva, mas tanta raiva. Considerar brincar a obrigação. Estudar uma coisa secundária. Essa inversão de valores é propagada pelos mídia, é propagada até pelos livros escolares, o que estúpido. Não, a obrigação é estudar. Em segundo lugar, vem brincar. E agora vamos falar do mais preocupante. O Ministério da Educação é o principal culpado por essa crise que nós vemos na escola. E o mais engraçado que eu vejo é que os defensores do PT, depois de 20 anos de PT, falam, a educação está uma calamidade. E de quem é a culpa? Ano após ano, nós vemos coisas explicitamente não feitas para educar, mas sim para doutrinar. Matemática e português sempre são postos em segundo lugar. Isso ocupa o PT completamente, por causa que o Ministério da Educação foi todo colocado pelo PT e o patrono da educação, em que toda a unidade curricular é construída acima do patrono da educação e do seu trabalho, foi designado pelo PT. Para quem não sabe, o patrono da educação brasileira é Paulo Freire. Antes disso, nós tínhamos uma educação clássica. Só que qual é o objetivo da educação clássica? Você pode procurar isso. O objetivo da educação clássica é a procura da verdade. Nós ensinamos a criança a ler, ensinamos matemática, ensinamos ciência. Aí ela vai ter as ferramentas para procurar livros, para procurar desenvolver e procurar por si qual é a verdade, independentemente de tudo o resto. No seu livro A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire fala qual é o objetivo da educação. É um instrumento para criar revolução. Você pode ver o livro A Pedagogia do Oprimido. Isso quer dizer que a escola não serve para educar as pessoas. Não serve para ela saber ler, saber matemática, ou até mesmo uma profissão. Não, serve para criar massa de manobra. Mas na Pedagogia do Oprimido nós verificamos que Paulo Freire fala que todo professor
é um opressor e todo aluno é um oprimido. Isso é revoltante, isso é uma... E o mais revoltante disso é que ainda falam que Paulo Freire não é aplicado na educação. Ah, é mesmo? Você sabe que por causa dessa... Agora, professores que veem um aluno falar é nós é sim, e outros erros estúpidos de falar, de comunicar, que é o mais básico. Aliás, se você não fala bem, é muito mais provável que você não escreva corretamente. Mas os professores agora estão proibidos de corrigir alunos que falem assim, errado, porque o Ministério da Educação fala que desde que os alunos consigam transmitir a ideia, todo pensamento é correto. Isso vai de encontro à pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Isso fala que o professor corrigir é um ato de agressão. E eu noto isso nos jovens adultos de hoje, que passaram por isso. Parece que corrigir alguém é uma ofensa. Eu adoro quando as pessoas me corrigem. Isso quer dizer que eu estava fazendo alguma coisa errada e agora eu posso aprender para fazer corretamente. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. E é bom ter alguém que nos corrija. Imagina duas pessoas. Essas duas pessoas estão vendo que você vai tropeçar. Uma fala: olha, cuidado, você pode tropeçar ali. A outra está esperando você tropeçar para poder dar risada. Qual você acha que é teu amigo? Nós devemos nos corrigir para nos melhorar. Pais têm que corrigir as crianças. Professores, tente corrigir as crianças. Essa coisa de 2 pesos e 2 medidas, tipo, tem menos de 18 anos, não pode ser preso, não pode votar, não pode dirigir, mas tem todo o direito de fazer tudo o que quiser. Não, essa coisa de também dividir em oprimido e opressor, isso é estúpido, isso é uma coisa que a direita sempre faz, dividir para conquistar. Outra coisa da pedagogia do oprimido, que eu li o livro, foi doloroso ler o livro, mas eu li o livro para falar que grande que aquilo é. Fala que o aluno não tem o dever de aprender com o professor, mas é o professor que tem que aprender com o aluno. Que? Calma aí, então se for assim, todos os professores deveriam simplesmente pagar o governo, que estão aprendendo, não é? O problema da educação é o método de ensino. A verdade é que quer o professor faça bem, quer o professor faça mal, tudo bem. Tem aquele professor que não dá aula, mas dá nota boa para todo mundo, que eles podem fazer isso por mais estúpido que isso pareça. Ele é considerado o professor bonzinho da sala. Não, ele está destruindo o teu futuro. Por que os professores fazem isso? Muito simples, porque eles podem isso. Como são funcionários do governo, ninguém pode demiti-los. Que tal é isso? Os alunos que tiverem no 1% pior do exame do MEC, os seus professores vão ser todos demitidos. Isso daria o impulso do professor parar de fazer merda na sala de aula e começar a fazer o seu trabalho, pôr as crianças para estudar. Nós temos que expulsar essas pessoas das escolas. Vemos que eles estão criando pessoas que não sabem matemática, são analfabetos funcionais e eles estão recebendo palminhas. Então isso é o que precisa de mudar na educação brasileira. Os pais têm que ter como obrigação pessoal a responsabilidade pela educação dos seus filhos. E o Ministério da Educação tem que ver direito qual é o seu objetivo e o que ele precisa investir. Ele não está investindo no mais básico, que é fazer a criança saber ler, saber escrever, saber matemática. O mais básico está sendo deixado de lado e só está se focando na ideologia, ensinar ideologia. Olhe para essas imagens. Isso são livros aprovados pelo Ministério da Educação. Por favor, pause o vídeo se você precisar de ler. Isso é absurdo, isso é criminoso. Isso é macabro, está ensinando coisas completamente fora da realidade, mas em compensação, isso é bom para os ideais políticos da esquerda. Fala que Cuba é uma maravilha. Não, imagina, o pessoal lá não está morrendo à fome. Presos políticos com 6 anos não estão sendo executados. Não. Aliás, você vê pessoas nos Estados Unidos construir jangadas para fugir para Cuba. Não, é o contrário. Você vê coisas
irreais em livros aprovados pelo MEC, ensinando mentiras macabras. Isso são questões do MEC. E ano após ano existem questões de Karl Marx, como se ele fosse um gênio, o salvador da humanidade. Tem perguntas claramente com conteúdos marxistas. E até na redação, aqui embaixo vai ter outro link para um artigo da Veja, que fala que na redação de 2015, entendam isso, a redação é para você expor o que você realmente pensa. Mas se você desse uma resposta para o problema abordado e, segundo o INEP, se a tua resposta romper em qualquer forma os valores da cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural, uma coisa muito vaga, você teria um 0 na redação. O mínimo erro ideológico te daria um 0 na redação. E o mais engraçado é que a redação era sobre respeitar os direitos humanos. E essa própria norma vai contra os direitos humanos e também vai contra a Constituição Federal. Porque esses dois documentos consideram a liberdade de ideias. E eu poderia passar aqui várias e várias horas mostrando essas coisas, mas eu aconselho você a simplesmente ver no Google marxismo na escola, ou ver no YouTube professor endoctrinando, para você ver as coisas ridículas e aprovadas pelo MEC. Por isso não adianta, você pode fazer 40 vezes mais o orçamento para a educação. Não vai adiantar. O objetivo do Ministério da Educação não é ensinar. Isso é que nem você ter pneus carecas no teu carro e para consertar você vai fazer uma pintura. Não vai funcionar. Teu carro não vai melhorar com isso. O Ministério da Educação sabe qual é o problema e não é orçamento. Meu nome é Marco Aurélio e esse foi mais um episódio de O Estado Mental.